Fala pessoal, boa tarde ainda, né? Não é boa noite. Sejam todos bem-vindos aí para essa live super bacana que hoje a gente vai ter um convidado super especial, meu grande amigo Guilherme Santos. Daqui a pouco ele se apresenta. Hoje a gente vai falar, estamos aqui com ele para falar sobre Customer Centricity. O Guilherme é um super fera no assunto, em agilidade organizacional, mas melhor do que eu para explicar e falar o que ele sabe, é ele mesmo que pode se apresentar. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Se apresente aí, por favor. Grande Júnior, boa tarde, né? Eu ia falar boa noite É, ainda. Boa tarde aí. Tudo bem com vocês, pessoal? É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Júnior, pelo convite. Obrigado, por esse bate-papo. É sempre uma honra, um grande prazer. Sempre aprendendo muito aí com você, com as suas iniciativas. E fico muito feliz de poder participar desse bate-papo aqui com você. show, muito bom, cara. Bom, e aí, para a gente poder começar, né? O Guilherme ele faz parte da jornada também junto com a gente. A gente está na organização na curadoria e organização do Jornada do Ágil Escalado, que inclusive já está com a editora aí na fase final de revisão para que a gente consiga publicar. Então, estamos na ansiedade agora aí contando os dias para que a gente consiga Lançar, né? consiga ter esses em mãos. Inclusive, eu recebi hoje aqui, ó, esse Jornada Ágil do Produto que eu participei também e o Jornada Saudável que eu ainda não li, quer dizer, os outros dois eu já tinha lido, que é o Jornada Ágil Digital, que eu participei, o Jornada DevOps eu não participei, mas o livro está muito bom, foi o primeiro de toda essa série. E, e aí hoje eu recebi, olha lá, o Guilherme também está com o Jornal do DevOps na mão. Esse Mas, aqui é o novo, é o novo. exatamente, eu também recebi a versão nova, está aqui em cima. Tá aqui. Recebi a segunda edição também, está aqui. Esse aí. E tá fera, hein? Esse livro é bom É, demais. e aí eu tinha lido a primeira edição. E, bom, e como eu falei, o Guilherme está com a gente aí na curadoria do Jornada do Ágil Escalado, que também foi um livro super bacana, foi muito gostoso de construir. A gente conseguiu também fazer com uma velocidade aí muito boa, muito grande, né? E com a qualidade também muito forte. Vários feras do mercado, vários diferenciais nesse livro, o modelo que a gente acabou trazendo. Bom, e aí, ao longo dessa interação aí com o Guilherme, eu fui vendo, conhecendo o seu conhecimento, né, sua capacidade, tudo aquilo que ele conhece nessa área de agilidade e de customer centricity, algumas apresentações muito bacanas que ele fez a respeito desse tema, e eu falei, pô, acho que seria legal a gente trazer ele aqui para discutir um pouquinho a respeito. Então, eu queria que você falasse, meu amigo, o que é esse tal de customer centricity? Conta pra gente aí. Legal, legal. Bom, acho que eu só queria comentar um ponto, né, a respeito do livro, é realmente maravilhoso. Agora a gente está na fase aí da editora, então não percam, porque está realmente incrível e vai ser um grande diferencial, inclusive no modelo que a gente também propõe ali, né, um framework para que as pessoas possam realmente entender e começar a construir o modelo de adoção do ágil escalado. Então, muito Uhum. legal. E Inclusive trazendo. a nossa amiga Débora aí da curadoria tá lá no chat também, acabou de mandar já a mensagem pra gente aí. Grande Grande Débora, uma Débora. feraça também, né, Fera, de super agilidade, fera. uma pessoa maravilhosa, tenho uma admiração enorme por ela. Idem. Então, assim, falando um pouquinho sobre Customer Centricity, esse é um conceito relativamente que está sendo disseminado agora, né, relativamente novo na comunidade, principalmente na comunidade ágil, onde ele traz realmente a essência do trazer o cliente para o centro da conversa. E quando a gente fala de trazer o cliente para o centro e como que isso veio para a comunidade ágil, né, para o mundo da agilidade, ele veio através do conceito de Business Agility, porque o Business Agility promove já trazer o cliente para o centro e tomar todas as iniciativas de construção do portfólio de desenvolvimento de produtos ou de projetos a partir das necessidades do cliente. Então, muito mais do que você entender a necessidade do cliente, desculpa, de você conhecer o cliente, é você entender a necessidade dele, o que ele realmente precisa. Tudo bem, eu conheço o Júnior, mas o que o Júnior quer? O que o Júnior deseja? Onde que o Júnior quer chegar com esse produto? Que problema que ele quer resolver? Né? Então, o Customer Centricity, ele traz esse conceito de trazer a dor para o cliente e que problema que a gente quer resolver do cliente.
qual que é o problema que está na pauta aqui para a gente poder conversar e discorrer sobre esse assunto. Então, de uma forma bem inicial aqui, para trazer o conceito, é importante a gente entender como que ele chegou no mundo da agilidade, né, esse conceito todo, porque no mundo do design ele já existia e sempre existiu. Quando a gente fala de design, o designer sempre pensou no cliente, né, ele sempre trouxe o cliente para o centro para poder realmente estabelecer ali um ponto de partida de para onde que ele iria com um determinado produto e o que o cliente precisaria conhecer da empresa e o que a empresa precisaria conhecer do cliente. Então, veio muito do design, né? Os designers usam muito esse conceito há um tempo, né? Um certo tempo. Não, legal. Bacana você colocar isso, Guilherme, porque principalmente aí fazendo palestras e dando workshops sobre design sprint, design thinking, eu foco muito nesse tema, né? Foco muito a respeito dessa questão de ter um olhar, um foco no cliente, na necessidade dele. E aí a gente fala muito sobre entender a dor, né? Entender qual é o problema do nosso cliente, do nosso usuário, para que a gente de fato consiga criar uma solução que vá resolver essa dor, né? Então, todo o processo do design, como você bem disse, ele é feito para que a gente tenha uma fase inicial ali de entendimento, de que a gente chama de empatizar, né, de ter empatia com a dor, com o problema do nosso cliente, do nosso usuário, para que aí sim, sob essa perspectiva, a gente consiga criar algo de fato que vá resolver essa questão, essa situação. Então, e aí tem um ponto muito interessante que você colocou aí, que eu queria que você explorasse um pouco mais, é sobre a questão do Business Agility. E aí, quando a gente fala do Business Agility, quando a gente fala do ágil escalado, é preciso que a gente tenha uma noção muito forte com relação à cadeia de valor, né, ao fluxo de valor dentro da organização, mapeamento do fluxo de valor, da cadeia de valor dentro da organização, para que a organização e todas as áreas tenham um olhar para o final dessa cadeia, né? Que o final dessa cadeia quem é? É o nosso cliente. Então, para que todos tenham a noção, a consciência de qual o valor que eles aportam para aquela solução em cada uma das suas etapas, em cada uma das suas áreas, para que aquela solução ela possa chegar de fato com valor para o cliente, não é isso? Exatamente, muito bom esse ponto que você levantou, e ele traz realmente o entendimento daquilo que a empresa precisa fazer ou como a empresa precisa se comportar para responder ao mercado. Então, no mundo volátil, né, no famoso mundo VUCA, que todo mundo fala, mas eu gosto sempre de olhar para o mundo VUCA por uma ótica de qual que é o valor que a gente está gerando dentro da organização, o que a gente quer promover de mudança dentro da organização. Saber que o mundo é VUCA, a gente já sabe desde a década de 70, né? Não é uma novidade. Mas o que a gente quer promover dentro dessa mudança? E o Business Agility ele veio exatamente para a gente começar a tocar em algumas feridas e começar a mostrar que essa cadeia de valor precisava ela ser invertida. Então a gente olhava dentro das empresas de uma forma que nós entendíamos os nossos processos, os nossos produtos, e aqui eu estou olhando como empresa, tá? Então são os nossos processos para os nossos produtos, para as nossas pessoas desenvolverem. Então, ou seja, as pessoas elas não estavam no centro. Sejam as pessoas que iriam desenvolver o produto, ou seja, as pessoas que iriam consumir aquele produto. E quando eu inverto essa cadeia de valor, eu trago as pessoas para o centro dessa conversa, são pessoas pensando em pessoas. E aí o resultado é o que a gente vê na prática acontecendo. Você vê uma série de empresas puxando novas definições de necessidade do usuário para conversas executivas. Os executivos eles entenderam que não basta eles simplesmente terem uma boa estratégia de mercado e ter um plano de futuro. Eles precisam entender se aquilo vai ter uma definição clara e uma atuação clara para o mercado dele. Então, está alinhado com o meu mercado? Está definido com o meu mercado ou não? Então, vou dar um exemplo aqui bem simples do Uber. O Uber, nesse momento de pandemia, o Uber criou um serviço de entrega, de logística. Então, como as pessoas diminuíram a utilização dos serviços de transporte,
então as pessoas não saíam mais de casa, então eles colocaram um novo serviço à disposição dos clientes. O que eles fizeram? Basicamente, eles trouxeram a dor do cliente, que é, eu não posso sair de casa, mas eu preciso comprar algumas coisas. Então, o que eles fizeram? Eles entregaram para o cliente na casa dele. Então, o cliente não precisava sair. O motorista vinha e trazia aquilo que era a encomenda, o produto, o serviço, para dentro da casa dele. Então, você vê que a aproximação e esse momento de pandemia que a gente viveu, e está vivendo, né, que ainda não se encerrou, a gente vê que a mudança ela veio de fora para dentro. Então, você tem um item na sua apresentação que eu gosto bastante, que é aquela bola de ferro vindo, né, para derrubar o prédio, que lá está a Covid-19. Eu gostei muito daquela ilustração, porque ela é uma realidade. Então, assim, o Covid ou ele veio para desmontar a sua empresa, porque você não estava preparado, ou a sua empresa estava preparada para aquilo e você começou a fornecer serviços que já estavam no seu pipeline, porque você já conhecia o seu cliente. Então, existem duas visões aqui que a gente precisa pensar bem, que é, quais são as empresas que estavam prontas para trabalhar já com Customer Centricity, estavam prontas para trabalhar e atender aos clientes no momento de pandemia e da Covid-19? São pouquíssimas, são as grandes empresas que já faziam isso. Então, Netflix, Uber, Amazon, elas não sofreram, foi só algumas pequenas adaptações que fizeram o processo delas mudar. Então, a incorporação do modelo de Customer Centricity, ele veio para que as empresas pudessem inverter essa cadeia de valor e elas entenderem que tudo parte de pessoas. Então, se a estratégia estiver focada em pessoas, o time que vai desenvolver vai entender qual que é a necessidade do cliente. Então, qual que é o objetivo daquele cliente? Qual que é a dor daquele cliente? O executivo, ele não tem tempo para conhecer todas as dores dos clientes deles. Sim. Mas aí é que o time tem, aí é onde entra realmente a estratégia do time. Eu gosto sempre, só para complementar, eu gosto sempre de trazer alguns pontos aqui que são importantes quando a gente fala dessa inversão da cadeia de valor. A gente fala sobre definição, sobre aprendizado, sobre alinhamento, mapeamento, engajamento e transformação. E não menos importante, tudo isso, né, todos esses 6 pontos que eu comentei agora, eles estão baseados em quê? Qual que é a premissa que eles estão baseados? Em dados. Ele precisa conhecer o cliente dele, ele precisa entender quais são os dados que esse cliente está consumindo. Então, o Facebook já lia os dados do cliente há muitos anos. E o que veio mudando de lá para cá? É que algumas políticas de utilização desses dados precisaram ser melhor trabalhadas pelo Facebook, mas ela utiliza os seus dados, os cookies, por exemplo, do seu navegador, para saber que você está comprando um eletrodoméstico e te oferecer um novo eletrodoméstico que você estaria procurando, que você esteja precisando. Então, você vê que a utilização de dados, ele é exatamente esse insumo que vai promover a transformação, que vai gerar esse engajamento que eu comentei, né, que é, despertou a minha necessidade, eu sei o que eu preciso agora, então eu vou começar a consumir. E aí o mapear, que é aonde esses clientes que precisam do meu produto estão? É através dos dados que eu vou consumir, que eu vou realmente compor a minha estratégia de transformação, e aí até mesmo da visão de produtizar ao invés de projetizar, né? Não, bacana o que você falou, tem alguns aspectos aí interessantes. Eu sempre gosto de falar que quando a gente fala de agilidade, quando a gente fala desse mundo de transformações que a gente vem vivenciando, a gente fala cada vez mais que as empresas precisam trabalhar com pessoas, por pessoas e para as pessoas, né? Então, as pessoas, elas fazem parte de todo o ciclo de vida, de produção, de trabalho e de existência das organizações cada vez mais. E aí, quando a gente fala disso, né, e do Customer Centricity, não dá para a gente achar que a gente vai estar olhando somente para fora, né? Como você bem disse, que a gente vai estar somente olhando lá para o cliente, né? Porque para a gente conseguir chegar lá, a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que olhar para as pessoas. E a gente fala muito em colaboração. Colaboração é trazer o cliente para o centro do nosso processo, trazer ele para o processo de validação da nossa ideia, para que a gente consiga ir
obtendo feedback e ajustando continuamente a nossa solução para que a gente esteja realmente adequado àquela dor, aquele problema que a gente quer resolver. Então, o cliente ele passa a fazer muito parte desse processo, e para que isso aconteça, as pessoas que trabalham nas nossas equipes, dentro da organização, para que isso aconteça, elas também têm que trabalhar de forma colaborativa e em colaboração com o cliente, para que isso aconteça, senão isso não vai ser um processo efetivo. E aí tem outro aspecto que você colocou, que é muito bacana sobre com relação à questão do CEO estar olhando, do CEO liderar. E quando a gente fala do Business Agility, né, a terceira onda do Business Agility, ele fala exatamente sobre o papel do CEO, né, do papel do líder nesse processo de transformação. E esse papel, ele é baseado em um aspecto importantíssimo que você falou aí, que é o data-driven, né? Então, como que a gente pode trabalhar focado no cliente se a gente não conhece o cliente? Então, é importante que a gente tenha essa cultura de dados para que a gente consiga saber exatamente o que a gente precisa produzir, por quê, né? Enfim, com base nessas informações, utilizando-se essencialmente de tecnologia, claro, porque a tecnologia vai nos ajudar a extrair todas essas informações, a realizar automações que vão acelerar e que vão antecipar a nossa entrega de valor e várias outras aplicações e soluções que vão nos ajudar na eficiência do nosso dia a dia e, obviamente, a cultura da organização, que aí o CEO e esse líder, ele vai vai liderar, obviamente, pelo exemplo e vai fazer com que toda essa cultura de foco no cliente, de mais agilidade, ela seja disseminada para toda a organização. Então, o papel do CEO, desse líder, nesse processo, ele é essencial para que isso funcione, né, Guilherme? Perfeito, perfeito. E tem um ponto bem interessante que eu gosto sempre quando a gente fala de Customer Centricity. Naturalmente, aqui a gente acaba puxando grandes empresas, né? Mas quando a gente fala de uma pequena empresa, então um pequeno comércio, um comércio local, por exemplo, você é o dono, você é o CEO, né? Muitas vezes você é o CEO, você é o COO, você é o Você é CFO, tudo, né? é tudo. Então, faz batata frita, cafezinho, faz tudo. exatamente. E o mais interessante que esse é um modelo que qualquer empresa de qualquer tamanho consegue adotar. Por quê? Sim. Porque exatamente esse senso de eu sou o dono, eu estou empoderado a isso, eu estou pronto para consumir esse produto ou esse serviço, ou fornecer esse produto ou esse serviço, é que vai me dar o senso realmente se eu estou na direção correta ou não. Então, eu gosto sempre de pensar, e eu uso muito o conceito do Jeff Bezos, e trago também aqui o Mark Zuckerberg como referência, que eles dizem o seguinte: se você não entende o seu produto, você não tem como falar dele, você não tem como comercializar ele. Sim. Então, quer dizer que ele conhece do modelo de data-driven? Provavelmente ele conhece alguma coisa, não a fundo como um cientista de dados, não como um analista de banco de dados ou um profissional que é especialista na leitura e na gestão de banco de dados. Mas ele vai fazer, ele tem um entendimento claro de qual é a necessidade do cliente, porque ele é um consumidor daquele produto também. Então, até uma curiosidade, o Facebook, quando lançou o app do Facebook, porque o Facebook estava só no modelo web, eles começaram a buscar, né, para entender como é que estava a experiência dos clientes. Eles diziam que estava muito ruim, as pessoas não estavam usando. E aí o Mark tomou uma decisão, ele bloqueou o Facebook de todos os funcionários e os funcionários só iriam utilizar baseado naquilo que estava no app. Então, ou seja, eles foram o próprio laboratório, eles fizeram a validação, eles são o cliente. Então, o que eu quero trazer aqui é o CEO, ou o dono da empresa, ou o proprietário, né, o gerente, ele é o dono daquilo, ele precisa estar empoderado para aquilo, ele precisa se empoderar daquilo também. Então, ele precisa conhecer o produto, ele precisa entender a necessidade do cliente, olhar o mercado e analisar o mercado, e ele precisa ver como que ele vai operacionalizar, que é como essa cadeia de valor que a gente estava comentando anteriormente vai funcionar para que aquilo seja uma realidade. Adianta uma empresa que comercializa roupas tentar vender, sei lá, alimentos? Provavelmente não tem aderência, ele não conhece aquele mercado. Mas agora alimentos é o grande boom
do momento, então eu vou buscar alimentos, mas aquilo não tem a ver com você. Então, você criar essa identidade para estruturar sua cadeia de valor, que a cadeia de valor nada mais é do que como você vai trabalhar operacionalmente para entregar valor para o cliente. Sim, né? Então, exato. a cadeia de valor nada mais é do que isso. Mas entregar valor para o cliente, eu preciso saber se o cliente está consumindo, qual que é a satisfação dele, e se eu também, como proprietário, como owner, eu estou também satisfeito com aquilo que está sendo entregue. Porque se não está satisfeito para mim, provavelmente o mercado vai ter problema. E aí você vai precisar começar a utilizar dados para construir essa estrutura de dados, de clientes, porque é muito grande, é massivo, né? Quando a gente fala de analisar dados, você está analisando dados de todos os clientes, todas as transações ativas ali. Exato. E tem um ponto legal aí no que você falou, que eu achei interessante, que isso pode ser aplicado em qualquer tamanho de empresa, né? Porque realmente, quando a gente fala dessa cultura, dessas transformações, acaba que sempre vem na nossa mente as grandes empresas, enfim, e acaba que quando a gente olha para as startups, que em geral são muito pequenas, né, e aí as que estão começando, elas já nascem com essa cultura, né, elas já nascem com essa cultura de foco no cliente, em foco em resolver um problema, e inclusive eu fazendo mentoria para algumas startups também, eu falo muito nisso, né, foca no problema, foca na dor que você quer resolver, e não se apega à solução, porque muitas das vezes a gente cria ali uma ideia, né, uma solução na cabeça, e a gente acha que aquela ideia ali é aquela ultra super inovadora e tal, e a gente deixa de olhar um monte de outras coisas, porque o nosso foco não está no lugar certo, não está no problema que a gente quer resolver, não está naquela dificuldade, naquela dor do nosso cliente, do nosso usuário. Mas, em geral, as startups têm muito essa cultura, e elas já nascem assim. E aí tem outro aspecto que tem muito a ver com o que você falou, do pequeno negócio, de onde o cara ele é o CEO, o COO, ele é o garçom, ele é tudo dentro da empresa. Acaba que quando a gente está falando de startups também, elas conseguem ter uma agilidade maior justamente por ter essa similaridade na questão da tomada de decisão, né? Porque a cadeia hierárquica dentro da organização, dentro dessas empresas, é muito achatada, é muito pequena, né? Então, o CEO está junto com o estagiário, está junto com o analista júnior ali, metendo a mão na massa, trabalhando em conjunto. Então, essa tomada de decisão é muito mais rápida. E, naturalmente, há um aspecto super importante que as organizações que ainda têm uma cultura muito tradicional, muito comando e controle, ainda não enxergaram e não se atinaram para isso, que é a questão do empoderamento, da autonomia, porque essa autonomia e esse empoderamento que acontece nessas empresas menores, ou que pelo menos por conta da cadeia hierárquica ser menor, da linha, do nível de comunicação também ser mais curto, isso acaba acelerando o processo de tomada de decisão, mas quando a gente fala de empresas maiores, se a gente tem uma empresa mais tradicional, mais comando e controle, se você não tiver autonomia e empoderamento lá na ponta, cara, você não vai ser ágil nunca, né? Porque você só vai conseguir ser ágil, de fato, quando você empoderar essa ponta lá com a tomada de decisão, para que aí você sim consiga fazer com que as coisas andem de forma mais rápida, não é isso? Perfeito. E aí vem de encontro aquele ponto que a gente estava comentando, de trazer as pessoas realmente para a conversa, para o centro da nossa tomada de decisão, para que os nossos processos realmente sejam otimizados. E você ter uma liderança que tem o foco no cliente, que está empoderando o seu time, que está realmente trabalhando numa gestão direcionada à necessidade do cliente, ou à dor do cliente. E a pergunta sempre que eu faço, principalmente para empresas de grande porte, qual é o problema que a gente está resolvendo do cliente? Exato. Qual é o problema que a gente está resolvendo? Aqui, o que você quer promover? Você quer promover a sua empresa, ou você quer o seu produto, ou você quer promover uma solução para o cliente? A partir desse mindset, desse pensamento, a gente começa a se avaliar para a gente também se qualificar e pensar assim, poxa, será que eu estou resolvendo um problema meu, que eu acho que é de mercado, ou será que esse problema ele realmente existe, né? Tem um vídeo na internet que eu acho que é maravilhoso, que é o Bullet Ball. Não sei se você já viu esse vídeo. Não lembro com esse nome, não. A
história é um americano que ele investiu 25 anos da vida dele, do dinheiro dele, para desenvolver um produto, e esse produto ele achou que, de uma ideia tão simples que ele teve, ele achou que aquilo ia ser algo maravilhoso e que as pessoas iriam adorar e que, inclusive, ia para as Olimpíadas, né? Só que esse Bullet Ball, ele não vingou, ninguém conheceu e o cara investiu tudo. Ele não tinha onde morar, ele não tinha o que comer, ele não conseguia sustentar a família dele, ele largou o emprego para viver um sonho que não é um sonho que traz as pessoas para a conversa e faz a validação ali, faz o mínimo do mínimo, né, que é obter o feedback. Então, quando a gente falar de Customer Centricity, a gente tem que falar de feedback, que é, eu entreguei e o que o meu cliente está sentindo, o que o meu cliente está entendendo, quais são as métricas que estão me demonstrando que eu realmente estou no caminho certo, quais são as informações ou os dados que estão me mostrando que eu estou puxando o meu cliente para o centro e não puxando o número para o centro, né? O valor, o dinheiro, ou os meus resultados para o centro. Então, eu acho que eu acredito muito que o Customer Centricity, ele é você abrir mão daquilo que é a sua ideologia, é você abrir mão daquilo que você acredita como sendo uma solução, uma bala de prata, e você buscar feedback no mercado, você entregar valor, você entender se você realmente está proporcionando aquilo que o cliente queria, se você está resolvendo o problema do cliente. E aí, a partir dessa visão, você começa a trabalhar no ciclo de melhoria contínua, que é, legal, entreguei, eu coletei o feedback, foi positivo, foi negativo, eu sei aonde eu preciso melhorar, eu vou aprimorar aquele produto para entregar valor novamente para o cliente. Hoje, no mercado, a gente pode rapidamente pensar aqui num serviço como Uber, né, de mobilidade urbana. Se o Uber não funcionar, você fecha o Uber e abre o 99. Se o 99 não funcionar, você abre o Cabify. Você não fica esperando para ver se o Uber vai voltar ou se não vai voltar. Você simplesmente fecha e abre o outro. Exatamente. E isso é a experiência do cliente, isso é feedback do cliente, que é o cliente indo para a concorrência e você deixando de oferecer o seu produto, né? Ou ele priorizando ali o seu produto. E para que isso realmente aconteça na essência, a liderança precisa entender, porque sem o apoio da liderança, sem o apoio da gestão, e sem esse sentimento de dono estar empregado ou impregnado na liderança, vai ser difícil de avançar. Não, com certeza, e aí por isso que a gente precisa então de uma liderança ágil dentro das organizações, né? Um líder que ele entenda de tudo isso que a gente está falando, da importância da agilidade. Aí tem um artigo que saiu na Harvard Business Review, que inclusive eu coloquei em algumas apresentações, coloco lá no meu workshop também, que ele fala exatamente isso, do Agile C-Suite, né? do C-Level, da alta gestão ágil dentro das organizações. E tem uma frase que ele coloca lá que é o seguinte: para que de fato a organização ela seja uma organização ágil, né, que ela seja uma organização que exerce o business agility ali a vera no seu dia a dia, o C-Suite, né, o C-Level, ele precisa abraçar esses princípios ágeis. E quando a gente fala desses princípios ágeis, a gente está falando disso, né, de colaboração com o cliente, da entrega de valor a todo instante, a gente está falando de ser adaptável, né, enfim, então a gente está falando de valorizar as pessoas, que é o cerne de toda essa questão. E aí tem um outro ponto também que é importante, que você falou, que é com relação à questão do feedback, né, que muitas empresas não valorizam feedback, não valorizam aquilo que o cliente tem para falar, não entendem a importância disso e como que elas vão buscar a melhoria contínua, como que elas vão realmente ajustar e adaptar, adequar o seu produto continuamente a essas necessidades dos seus usuários que estão em constantes transformações, se ela não ouve. Se ela não obtém esse feedback, não aprende com esse feedback para que ela consiga, de fato, fazer melhoria. Então, quando a empresa ela se fecha e ela se cega, né, fica cega para esse tipo de retorno de informação, cara, ela está fadada ao fracasso, porque ela vai perder, como você disse, o bonde da história, vai perder a vantagem competitiva, que é um dos aspectos também que a gente vai falar aqui, né? Por quê? Porque hoje a solução e a concorrência está na palma da mão. Em 5 segundos, eu entrei no Uber,
não carregou, meu filho, eu vou lá e entro e abro outro aplicativo para poder resolver meu problema. Então, cara, tá na palma da mão, não tem mais essa questão de que, o meu concorrente, ele não fez propaganda, não fez um marketing, não fez nada. Cara, o boca a boca, as redes sociais, que hoje tem um poder muito forte de elevar ou até de matar marcas de uma hora para outra em questão de horas, cara. Então, a importância que isso hoje tem, hoje o mundo mudou, então é tudo muito mais rápido e muito menos dependente daqueles meios tradicionais de divulgação, campanhas e tudo mais que a gente tinha até então. Então, esse poder ele foi transferido literalmente para a palma da mão do nosso usuário. Então, por isso que a gente precisa ter esse foco nele, esse foco nesse usuário, né, no nosso cliente. E aí eu queria que você falasse, o Guilherme, com relação a esses aspectos que a gente está falando, né, da questão de você validar, de você obter o feedback, qual a relação que isso tem com a inovação, cara? Porque quando a gente fala de inovação, muita gente pensa, associa isso muito diretamente à tecnologia ou a empresas que têm grande montante de grana para investir em pesquisa e desenvolvimento, enfim. Mas eu queria que você falasse, então, qual é a relação que a inovação tem com esse foco no cliente, né, no Customer Centricity. Eu gosto sempre de falar que a inovação, ela nasce a partir do reconhecimento da necessidade, né? Você só vai inovar se você souber qual que é a necessidade do mercado. Então, e aí, como diria Platão, a necessidade é a mãe da inovação, né? Uhum. Porque alguém tem que fomentar aquilo, alguém tem que fomentar aquela necessidade. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, para que a gente possa nos drivar aqui em relação à inovação. Quando a gente fala sobre hoje você ter comida por aplicativo, você pedir comida por aplicativo, vamos pegar de 5 anos para cá, acho que 5 anos ainda é uma base um pouco próxima, mas se a gente pensar aqui em 10 anos, tá? De 10 anos para cá, a gente usar o conceito de que a gente pedia sempre por telefone, você tinha ali um panfleto, né, da pizzaria, ou você tinha que pesquisar ali no Google, e hoje você tem um aplicativo e vários aplicativos que oferecem um cardápio online, onde te proporciona a consumir um produto de forma online e você olhar o quê? O feedback das pessoas. Então, exato. O que o iFood ele promove, tá? Vou pegar o iFood como referência aqui. Ele promove o seguinte: eu tenho uma parceria com o Júnior, que tem um restaurante, então eu cadastro o Júnior aqui na minha base e os clientes que consumirem do Júnior, eles vão validar aquilo que o Júnior está fazendo. Então, eles vão dar feedback, então eles vão fazer uma avaliação. E a partir dessa avaliação, as pessoas vão começar a consumir mais do Júnior ou mais do Zezinho, que está vendendo o mesmo produto que o Júnior. Então, olha que incrível. O que as pessoas querem? Elas querem comer comida, simples, tão simples quanto isso. Mas ela não sabe se era bom ou se era ruim, se tinha uma boa qualidade, se era seguro. Então, essas perguntas sempre ficavam pairando na nossa cabeça. O iFood veio, o Uber Eats veio e matou esse problema, resolveu o problema. Então, olha o Customer Centricity conectado com a inovação, mais uma vez, que a inovação só nasceu porque existia uma necessidade. Atender qual que é a necessidade? Atender um pedido das pessoas que era: será que aquilo que eu vou comer é bom? Será que aquilo que eu vou comer outras pessoas gostam? Será que aquilo tem qualidade? Então, aquela dúvida que ficava aí parando era um problema para todo mundo, para mim, para você e para qualquer outra pessoa. Hoje você entra lá, você vê se está bem avaliado, se não está bem avaliado, você ou descarta e vai para o próximo, ou você contrata e você compra, né? Aquilo que você quer consumir. Então, esse é um exemplo muito simples da gente falar sobre Customer Centricity e inovação, como eles estão diretamente conectados. Então, a partir do entendimento de uma necessidade é que vai nascer a inovação. E você vê dentro das empresas, né, alguns laboratórios de inovação. O que eles querem promover com esse laboratório de inovação? Eles querem entender como que está o mercado naquele momento, quais são os produtos e serviços que podem ser fornecidos para os clientes e quais são as dores que eles estão resolvendo. E dentro daquele laboratório, eles não falam de outra coisa que não seja o cliente.
Então, eles não falam da empresa, a inovação ela não pergunta se aquilo vai ser bom ou se vai ser ruim dentro da empresa, se vai ser fácil ou vai ser difícil de implementar. Ela simplesmente traz uma solução para um problema do cliente. A partir desse pensamento e dessa visão, eles constroem realmente esse balanceamento entre o que é inovador, porque não tem no mercado nada similar a isso, e aqui a gente vai estar realmente com uma solução que resolve o problema do cliente. Consequentemente, nós seremos líderes de mercado nessa frente, nós seremos a referência no mercado. Então, mais um exemplo aqui bem simples de inovação. A Netflix. A Netflix era uma empresa que entregava DVD de forma remota. Né? Então, você alugava o seu filme, a sua fita de vídeo, e o seu DVD, e ela entregava na sua casa. Depois ia lá uma pessoa para retirar, e ótimo, você não precisava mais ir para a locadora e contratar lá. Eles fizeram uma coisa muito simples e que resolveu o problema das pessoas. Só que eles começaram a ver que a internet era o caminho, né? E a partir dessa visão, eles criaram essa grande potência que é o vídeo por streaming, e o vídeo por streaming mudou a vida de todas as pessoas. Sim. E aí, você comentando uma coisa, me veio, olha como o mercado mudou a partir da perspectiva do cliente. Quem são os blogueirinhos? Os blogueirinhos nada mais são agora do que pequenos empreendedores do mundo digital e que atendem outras empresas. Olha que incrível. Sim. Você não precisa pagar milhares de dólares, milhões de dólares para fazer uma propaganda. Você paga ali, às vezes, uma permuta, você faz uma parceria. Então, olha o comportamento do mercado e por que muita empresa acabou quebrando nesse momento de pandemia. Muita empresa acabou passando por grandes dificuldades nesse momento de pandemia, e não só no momento de pandemia, mas nos anos anteriores também. Muita empresa que veio, né, com algumas dificuldades financeiras, elas vieram com essas dificuldades financeiras porque elas já não entendiam qual é a necessidade do cliente. Exato. Então, como inovar? E aí não é copiar o modelo do outro, é realmente promover a inovação. E só para fechar esse conceito da inovação, o iFood é um exemplo que eu gosto de usar muito quando fala de inovação, por esse exemplo que a gente comentou agora. Mas se a gente pegar o Uber Eats, está tentando ganhar um mercado que é do iFood, que hoje é liderado pelo iFood, e que o iFood está no mesmo nível e continua cada vez mais buscando atender e direcionar todos os seus esforços e potencializar o desenvolvimento de produtos a partir da necessidade do cliente, né? Então, a necessidade é a mãe da inovação, então eu vou olhar para a necessidade do meu cliente. Então, eles pensam nisso, e o mindset da empresa é voltado a isso. O que o cliente quer saber na ponta? Hoje, obviamente, eles estão muito mais evoluídos, então eles usam dados, eles usam informações muito relevantes para realmente produzir melhorias, né, e entregar maior valor para o cliente a partir de feedbacks. Mas a gente olha aqui uma composição perfeita de inovação, de customer centricity e agilidade organizacional. Sim. Ali MVP, né, que é o produto mínimo viável. Então, é você realmente consumir um produto de forma que você valida ele, e aí você fala, bom, eu gostei, eu quero mais, do que você comprar algo que você não utilizaria na totalidade. Aí é o conceito do 80-20, que é 80% das funcionalidades para 20% da usabilidade, e 25% vão resolver realmente o meu problema, né? Então, se você parar para pensar, por que não desenvolver os 5%, baseado na experiência do cliente e resolver aquela dor? Então, acho que a inovação ela é a composição de todos esses elementos e oportunidades de mercado que vão se formando a partir de necessidades do cliente. Não, bacana, e assim, o que você falou, só para complementar, eu gosto muito de falar que a gente só consegue inovar quando a gente experimenta, né? Então, se o nosso time ele não tiver, voltando ao empoderamento, à autonomia, a capacidade de testar, né, de validar novas ideias, validar novas hipóteses, experimentar, não vai conseguir inovar. Então, muitas empresas
querem que se inove, querem que se busque uma solução, e aí continuam utilizando métodos tradicionais até para a inovação, como longas pesquisas e desenvolvimentos. E aí você deu o exemplo aí do Sequebol, como é que é o nome? Bullet Ball? Bullet Como Ball. é que é? Bullet Ball, que você É, falou que o cara ficou 25 anos, né? Tentando criar aquele produto e fazer com que aquele produto vingasse, cara. E hoje, inclusive, outro dia eu fiz uma live aqui com o Alexandre e com o Maurício, e eles falam muito sobre o no-code, né? Você utilizar software no-code. Cara, hoje você consegue criar soluções digitais, aí falando do mundo digital, cara, em poucos dias, sem você escrever uma linha de código sequer. Então você consegue criar soluções de forma muito rápida. Então você não precisa passar por todo um período, um processo de desenvolvimento longo para você colocar um produto no mercado, para você validar a sua ideia. Não, cara. Você tem ideia, testa, valida. Inclusive você pode até usar de processos para fazer essa validação sem você lançar o produto de fato, utilizando protótipos ou até mesmo um MVP, para que você antecipe esse feedback, para aí você saber de fato se você está conseguindo ajustar ou adequar a sua solução para aquela necessidade identificada do seu usuário. Então, mas você só consegue fazer isso se você tiver a capacidade de experimentar, se você tiver essa autonomia para isso. Se você tiver debaixo de uma visão comando em controle, onde você tem uma punição ao erro e você não consegue experimentar, porque de fato, quando você vai experimentar, você está sujeito a errar e o erro é bom, porque você só aprende quando você erra. Se você acertar sempre, você não vai aprender. Então, esse processo ele é super importante para que você consiga, de fato, né, ter uma inovação acontecendo dentro da sua organização. E aí, para a gente fechar, você falou sobre essa questão, né, de a gente já está aqui com bastante tempo, a gente acabou demorando um pouquinho para começar. Enfim, eu sei que você tem uma live, eu também tenho uma reunião daqui a pouco, 6 horas. Então, para a gente poder fechar, você falou sobre essa questão de empresa, você deu vários exemplos aqui. E aí, cara, essa questão do Customer Centricity ele é essencial para que a gente consiga, de fato, ganhar vantagem competitiva. E as grandes empresas que se despontaram nesse mercado, né, nesse mundo atual que a gente está vivenciando com essa pandemia, com todas essas mudanças, com tudo isso que aconteceu nos últimos meses, foram empresas que já tinham uma posição muito forte, né, focada no cliente e no mundo digital. Então, queria que você fechasse falando, né, dando as suas considerações finais, falando sobre essa questão e como que isso, então, é capaz de trazer essa vantagem competitiva para as organizações. perfeito. Bom, acredito que a vantagem competitiva, ela está realmente em você, primeiro, conhecer o mercado que você está atuando, segundo, fazer com que o seu mercado, você seja uma referência no seu mercado, você se destaque ali no seu mercado. Então, a vantagem competitiva nada mais é do que você entender aquilo que os concorrentes estão fazendo e aquilo que você está fazendo. Então, qual é a velocidade que eu consigo entregar uma solução para o meu cliente, ou quanto tempo eu consigo responder à necessidade do meu cliente, e quanto tempo o mercado está respondendo à necessidade do cliente. Basicamente é isso. E aqui a gente está falando de time to marketing, time to money, Exatamente. né? Eu estou falando de investimentos. Então, a partir desse entendimento, que é o que nós temos hoje dentro de casa e qual é a nossa capacidade de responder à necessidade do mercado, é que a gente vai começar a fazer algumas mudanças de comportamento na nossa cadeia de desenvolvimento, ou seja, na nossa cadeia produtiva, né? Eu venho de alguns projetos dos quais eu tive a oportunidade de trabalhar tanto para o segmento industrial, quanto para o segmento também mais corporativo, bem corporativo mesmo, com mais de 1.000 funcionários, empresas de grande valor. E aí, quando você olha o produto desses clientes, você vê que o produto deles é muito simples. Não é nada que a gente fale assim, nossa, é mega inovador, nossa, eles fizeram um negócio incrível. E um deles, eu não posso dizer o nome aqui, mas todo mundo conhece, aquela bebida gasosa que tem uma cor bem forte, né? Mas ele oferece uma bebida. Então, e que custa R$ 2, R$ 3. E o mais engraçado é que assim, ele tem um produto que custa pouco e ele tem um produto que custa muito. E agora eles lançaram, agora não, no ano passado, né? Acho que ano passado,
Eles lançaram um produto que tem com café. Quer dizer, é cafeína com cafeína, e eles lançaram, por quê? É uma inovação, era algo que o mercado estava buscando, era uma combinação que as pessoas estavam buscando. E deu certo. E se não der certo, para eles tudo bem também, porque qual que é o nosso nível de investimento? Qual que é o nível de pesquisa que a gente precisou fazer para colocar aquele produto no mercado? Então, a avaliação que a gente sempre precisa fazer aqui, quando a gente olha para esses aspectos que a gente está comentando em geral, é que não existe customer centricity, não existe inovação sem que eu conheça realmente a necessidade do meu cliente. Exato. Eu tenho um time de design que responde àquela necessidade daquele cliente, sem que eu tenha um time que faça uma pesquisa e uma imersão e consiga trabalhar com o feedback, sem que eu entenda os dados que estão sendo promovidos dentro da minha organização. Então, vou dar um exemplo aqui de feedback que a gente pode passar a todo momento, né? E a gente pode dar a todo momento. Você vai num supermercado, esses supermercados pequenos de bairro, ele pode ter um panfletinho ali, o que você achou dos nossos serviços? Sim. Se ele vê que todo mundo está achando neutro, ele fala, cara, eu tenho uma baita oportunidade aqui de melhorar. Isso é inovação. Ele vai no mercado, ele vai na região, cara, o que eles têm e que eu não tenho, e o que as pessoas estão precisando aqui e que eu não estou oferecendo. E o que ele está fazendo? Ele está ganhando um market share. Ele está comendo aquela fatia. E aí o time to market dele qual é a minha capacidade de responder a essa necessidade no menor tempo. Consequentemente, é o time to money, que é o tempo que ele vai conseguir retornar e responder financeiramente aqueles investimentos que foram feitos. Então você vê que com ações muito simples, e baseado simplesmente num feedback, você consegue conhecer a necessidade do cliente, você consegue aplicar uma ação imediata, você consegue ser inovador e se diferenciar dos demais e, consequentemente, ser o líder, ser a referência do mercado naquele tema ou naquela pauta. Não, bacana, e de fato isso é business agility, né, meu amigo? Isso que significa ter a capacidade de aprender com o mercado, com as mudanças e tomar ações rápidas para que você consiga se manter nesse time to market, time to money, como você falou. Guilherme, você botou um link aqui que é o do Bullet Ball, é isso? Isso, coloquei aí. Beleza. E é muito, cara, é emocionante de assistir, assim, porque ele acredita no sonho dele. Ele acredita no sonho dele. E quando você vê, você se emociona. Você fala assim, cara, como assim? É insano. Ele foi num programa do estilo Shark Tank para vender aquela ideia. E ele realmente acredita naquilo, mas o mercado não acredita. Então, poxa, eu gosto da minha ideia. Então, é como a gente fala na agilidade, né? Se apaixone pelo problema e não pela solução. Exatamente. Então, eu me apaixono pelo problema. Por quê? Quanto mais eu me apaixono pelo problema, mais eu vou buscar uma solução. Agora, se eu me apaixono pela solução, eu estou esquecendo do problema. E aí vem outros elementos aqui, aí a gente poderia falar de psicologia, de uma série de coisas, mas você olha, é o foco, né? Qual que é o meu foco? Qual que é o meu objetivo? E aí a gente vai trazer Business Agility aqui, vai trazer agilidade para uma conversa que realmente é bem extensa, mas é muito rica, porque elas se complementam, né? Como eu comentei. Elas colaboram entre si para entregar valor para os clientes. De fato, e se a gente olhar só para a solução, a gente vai deixar de olhar para um monte de outras coisas e aí provavelmente a gente vai deixar de resolver o problema que a gente queria resolver, né? Então, foco no cliente, foco na sua dor, foco na sua necessidade e constante adaptação para que a gente consiga, de fato, entregar uma solução aderente a essa necessidade, não é isso, meu amigo? Então, agradeço aí a sua participação, quiser dar o seu recado final aí, um tchau para a galera aí. Fica à vontade. O recado final é só o agradecimento a todos pela participação, um agradecimento novamente a você pelo convite, é sempre uma grande honra, e a minha palavra final aqui é para que a gente realmente comece a entender a necessidade do cliente a partir daquilo que nós conhecemos. Então, conheça o seu cliente, entenda aquilo que ele quer, entenda o mercado e como você vai responder a esse mercado. A partir desses 3 pontos, você vai começar a trabalhar em um processo de transformação, que é uma mudança do cliente,
e todos aqueles 6 pontos que eu comentei anteriormente. Então, busque um entendimento de qual que é a dor que você quer resolver, qual que é o problema que o cliente tem e como a sua empresa pode colaborar para a solução desse problema. Show, meu amigo. Muito obrigado a você por estar aqui comigo. Novamente, a gente está junto aí em mais uma iniciativa. Espero que tenham muitas outras mais, né? A gente tem algumas novidades aí da jornada também, como a gente falou, enfim. Então, está chegando mais coisa aí pelo caminho. E quem quiser seguir as iniciativas aí, workshop, webinars que eu vou fazer, inclusive vou fazer um webinar terça-feira que vem, quinta-feira que vem, falando sobre VMO também, muito bacana. Vai ter o webinar do Conajaio na segunda, enfim. Então, tem várias coisas rolando aí na semana que vem. Quem quiser acompanhar, é só seguir nesse link aqui. E agradeço a todo mundo que ficou aqui. E, novamente, ao meu amigo Guilherme. Seja sempre muito bem-vindo aí e que venham as próximas. Valeu, meu amigo. Bom final de semana Um para grande você e para a abraço. galera toda aí. Tchau, tchau, Obrigado, pessoal. obrigado a todos.